Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém, eu entendo isso. Mas quando a pessoa ela está dentro de um cativeiro de cegueira espiritual, então a pessoa ela já não responde mais por si, ela está cega de demônio. Então é necessário que alguém abra uma intercessão e ore por essa pessoa, né? Porque existem abismos que a pessoa se enfia, que ela entra já na fase da iniquidade. E aí ela não quer mais saber de Deus, aí é só intervenção divina. Então, através do clamor de uma esposa, de uma mãe, né? Eu creio que o Senhor, ele é poderoso para fazer, mas a pessoa, ela precisa se posicionar, né? E vencer esses demônios com armas espirituais. Você acha que a pessoa tendo uma intercessão, alguém que ajude ela, quando que você indica que a pessoa precisa de ajuda de mais alguém? Como assim? Não entendi. Na oração. Entendi, quando ela por exemplo. Sozinha, quando ela ora, busca sozinha, ela não consegue romper. Quando ela precisa de ajuda de mais alguém, precisa buscar pessoas que ajudem tipo um time de intercessão, você quer dizer. É nos casos, por exemplo, de pessoas que se envolvem em um abismo muito profundo. Ocultismo, pessoas que fizeram pactos de sangue com Satanás. Então, assim, não é qualquer pessoa. É até muito interessante a sua pergunta. Porque às vezes a gente acha assim, eu vou orar por uma pessoa que está no satanismo. Peraí, não é assim. Porque quando você começar a orar por essa pessoa, os demônios que tá nele vai correndo bater de frente com você. Então, existem níveis de profundidade, níveis de abismo que vai exigir sim uma equipe de intercessão, né? Então, tem casos que a gente precisa de ajuda. Olha, tem uma pessoa aqui que ela fez muitos pactos, né? Bebeu sangue, teve relação com demônio. Então, nesses casos específicos que foram feitas muitas consagrações, é necessário sim uma equipe de intercessão e que todas essas pessoas que vão orar por determinado indivíduo estejam todas alinhadas com uma vida assim de muita santificação, né? A gente até estava conversando antes da gravação sobre isso, que é necessária uma vida santificada, porque dependendo da batalha não estamos aptos nem para entrar. Uma dúvida que você falou sobre demônios que fazem... pessoas que têm relações sexuais com demônios. Existe uma curiosidade, até da minha parte, de muitas pessoas. Essas relações, né? A gente viu muitos testemunhos aqui onde as pessoas tiveram relações com demônios. A pessoa sente prazer com... Você que atende pessoas? Graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas já assisti diversos testemunhos. Sim. Um exemplo disso é da Bispa Virgínia Arruda, né? Certo. A libertação dela demorou 6 anos, né? Se eu não me engano foi isso o testemunho dela. E ela tinha relação sexual com demônios, sim. Muitos testemunhos que eu ouço, eles entram em profundo sofrimento, né? No momento eles não conseguem mais, assim, meio que recusar, eles são obrigados ali a realizar o ato ali com os demônios. É algo de muito sofrimento. Entendi. Como que você vê o tema... Vamos passar por um tema aqui um dos temas bem pedidos, né? Que é... Como você vê o tema sobre maldição hereditária, né? A gente temos muito testemunho aqui no canal também que falam sobre maldições hereditárias. Você que atende pessoas e mulheres, como que é o processo de quebra de maldição hereditária? Como que você faz? Então, esse é um dos principais casos que eu mais atendo nas mentorias. Pessoas que estão debaixo, né, de maldição hereditária. E existe uma fala, né, que as pessoas às vezes acreditam o seguinte, para eu quebrar a maldição, eu preciso procurar. Existem casos, né, casos e casos. Então, assim, é possível a autolibertação. Uma pessoa na casa dela, ela pode sim realizar ali um mapeamento espiritual e ela confessar, anunciar, rejeitar as maldições, fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus,
eu rejeito, eu aniquilo toda a maldição que está sobre a minha vida. Senhor, visita agora toda a minha ancestralidade, até a 4ª, 5ª, 10ª geração. Eu não aceito, eu quebro isso da minha vida agora em nome de Jesus. Isso é possível, a pessoa pode realizar essa oração. O grande problema é que as pessoas que elas estão sendo muita opressão de muitos demônios, elas não vão conseguir fazer a autolibertação. A autolibertação é muito difícil. A minha libertação foi dessa maneira, mas porque não tinha muitos abismos na minha vida, né? Eu não me envolvi com coisas muito pesadas, então no meu caso foi possível. Mas uma pessoa que está debaixo de uma maldição hereditária, de repente consagração a demônios, coisas muito pesadas, elas não vão conseguir realizar sozinha. Aí vai ser necessária a ajuda aí de alguém que atua em libertação, que tenha unção de libertação em alto nível, porque eu entendo, Rafael, que existem níveis de libertação. Então, existem libertadores que eles batalham nas regiões celestiais com principado, potestade, são libertadores que o Senhor levantou para guerrear contra principados nas nações. E tem libertadores que atuam expulsando demônios de pessoas, né? Então, a gente tem que entender que existem níveis de libertação. Por exemplo, eu vi um testemunho recentemente na internet de uma criança com uma doença intelectual. E aí precisou de uma libertadora de alto nível para quebrar, era uma maldição hereditária. Eu não posso falar o nome, né, da doença, mas essa libertadora, ela foi usada para quebrar os pais, era uma maldição hereditária. Então os pais confessaram lá na hora, né, pediram perdão de todos os pecados que foram cometidos pelos seus ancestrais. No mesmo momento, a criança foi curada daquela doença intelectual. Então depende muito, tem casos que a pessoa consegue, ela mesma fazendo a oração sozinha, e tem momentos que ela vai precisar de auxílio de um libertador em alto nível. Quando a gente fala de culto de libertação, né, porque muitas igrejas fazem culto de libertação, mas eu vejo que tem às vezes que não tem tanta profundidade. Até mesmo eu vejo igrejas que fazem aquela libertação só de expulsar demônio. Exatamente. Aí acaba o culto e todo mundo volta para casa. E a vida continua a mesma. Semana, venham na próxima semana, vai ter o culto mesmo. de novo. E depois vai expulsa demônios, fica só naquilo de expulsar Exatamente, demônios. É o evangelho sem poder, que não tem mudança de vida. Então a libertação é só no título do banner, mas muitos líderes não estudam libertação. Eu já tive um pastor que ele falou o seguinte para mim, que eu quero ver você expulsar demônios, se você vai bater com os livros na cabeça do demônio e se esses demônios vão ser expulsos. Então ele não aceitava que eu estudava sobre mundo espiritual. Então eu entendo o déficit, né, que tem das lideranças, eles não mexem com libertação. A maioria dos pastores, eu sou muito afrontada e acusada na internet, então tem muitas lideranças que me procuram e falam que não existe maldição hereditária, que eu sou uma herege, mas eu sinto uma profunda lamentação por essas ovelhas que estão debaixo dessas lideranças, porque as pessoas estão debaixo de maldição hereditária, não tem ruptura, não tem mudança de vida, vive um evangelho sem poder, vida amarrada, despensa vazia, e ali o pastor fala, não, é assim mesmo, é prova que você tem que passar. E se você for para a Bíblia, né, os grandes homens de Deus, eles foram homens prósperos. Abraão, ele teve tantos bens que ele teve que se separar do sobrinho, né? Então eu acredito, né, num evangelho de poder, onde Deus supre as minhas necessidades físicas, espirituais, financeiras, na sua totalidade. A maldição hereditária, ela é algo que também inclui as legalidades que você dá, porque vou citar um exemplo, né, de um testemunho que teve aqui no canal, de onde todas as irmãs da família não conseguiram prosseguir com o casamento, houve a separação, e depois veio a mãe também, contou o testemunho aqui, e também já começou com ela lá atrás, onde ela não Sim. tinha, nenhuma das mulheres da família conseguia lidar com homens, né? Sim. E ninguém conseguiu romper aquilo, isso foi da mãe para as irmãs, né? E elas vieram aqui contar o testemunho, né? A legalidade, quais os tipos das legalidades que ainda, como eu digo, piora ainda mais abre mais brechas para
para quem tem uma maldição hereditária? Então, existe a maldição hereditária que vem da nossa ancestralidade, né? De repente, um avô, um bisavô fez um pacto de sangue lá atrás. Por exemplo, no meu caso, tinha um histórico de maldição hereditária na área da depressão, né? Então, vinda de origem paterna. E eu tive depressão, né? Pensamentos suicidas, pensamentos intrusos, esses pensamentos que a gente não quer ter, acaba vindo. Então, no meu caso, eu tinha uma maldição hereditária. Minha bisavó tinha depressão, a minha avó tem depressão, o meu pai, e aí veio para mim. Só que na minha geração eu rejeitei. Então, essa maldição hereditária, que a gente não tem culpa, foi a nossa ancestralidade, de repente uma legalidade que alguém abriu. E tem a maldição adquirida, quando através da nossa vida a gente abre a legalidade. Um exemplo, você comete aí um aborto. Você abriu a legalidade, o derramamento de sangue, né? E aí essa legalidade pode ir no meu filho, no meu neto, até esses demônios de genealogia que são conhecidos, né, nos livros como os demônios familiares. Eles visitam as gerações. Então tem histórico de pessoas que morrem cedo por tragédias, acidente de carro, pessoas, aborto, todas as mulheres da família abortam espontaneamente. Todas as mulheres da família, igual nesse caso que você falou agora, não dá certo na área sentimental. Pode ser uma maldição hereditária pela ancestralidade. Às vezes a avó fez algo lá atrás e está visitando todas as mulheres da família. Até que alguém se posicione e rejeite aquela maldição. Infelizmente, as pessoas que não acreditam em maldição hereditária e estão debaixo, né, desse processo, infelizmente elas vão continuar vivendo a vida escassa, não dá certo com ninguém, porque elas não credibilizam que possam estar debaixo de uma maldição. Existem muitas legalidades que alguém pode abrir, muitas brechas. De repente você se consagrou seu filho a uma entidade, ao ele nascer, você já abriu ali a legalidade, né? Existem práticas sexuais, né? Práticas sodomitas, não vou falar a palavra aqui clara, mas que abrem legalidades para demônios, né, agirem na vida dos filhos. Então, assim, são muitas legalidades, né, que a gente pode abrir aí para abrir o portal para esses demônios atuarem na nossa vida. Casos de roubo, furto, você está se envolvido com coisa errada, né? Então, uma dúvida. Será que aí não está uma confusão, às vezes, que as pessoas compreendem a maldição hereditária meio que... Porque, você não... quero saber a sua opinião. Essas legalidades que são abertas, será que muitas vezes não é por conta daquilo que você aprendeu? Será que não pode chegar a isso? Por exemplo, eu vivi num lar onde meu pai maltratava a minha mãe. Então eu aprendi daquele jeito. Para mim, aquilo era normal. E quando eu caso, dizendo como um homem, por exemplo. Então aquilo, a pessoa meio que acha que é normal também, porque ele viveu aquilo. Então, e aí é uma legalidade que ele abre? Então, esse pai que maltrata a mãe, ele está sendo influenciado por um demônio. Entende? O pai que agride, fala, é uma pessoa, não tem como uma pessoa que ela tá sem influência de demônio, ela bater, ela matar, ela assassinar. Então, o mundo espiritual, eu falo sempre isso, sabe, Rafael? Ele é mais real do que o mundo físico. Se as pessoas enxergassem a ação dos demônios, eu creio que a maioria dos casamentos não seriam desfeitos, porque tem mulheres que se ferem, de repente, com uma agressão verbal de um homem, e ela não consegue entender que a nossa luta não é contra pessoas, é contra demônios. Quando a pessoa ela aprende essa lição, ela vai vencer na vida, ela vai ter um casamento próspero, ela vai ter um lar abençoado, porque quando o marido vier xingar, falar alguma coisa, ela vai entender, opa, o demônio está por detrás disso. E aí o que ela vai fazer? Em vez dela se ferir, chorar e xingar o marido, ela vai se ajoelhar no quarto e ela vai jejuar para que esse demônio que esteja no corpo desse homem vai ser expelido em nome de Jesus, né? Através de oração, de consagração, ato profético, né? Ceiar, porque quando a gente ceia, né, o sangue de Jesus está na gente. Então, existem diversas ações, disciplinas espirituais que eu ensino nas mentorias para essas pessoas, né? Que as pessoas perguntam muito, como que eu venço esses demônios? Como que eu restauro o meu casamento? Entendendo que
a nossa luta não é contra as pessoas, né? São contra esses demônios. Você falou algo muito importante, que é a luta não é contra as pessoas, né? Porque é algo difícil da gente poder entender, né? Exatamente. Quando a gente ouve alguém falando mal da gente, quando a gente vê alguma situação ocorrendo dentro da igreja, a gente olha assim e fica com raiva daquela pessoa, porque a pessoa fez aquele... Então, o que você falou é Efésios 6:12, né? Isso, Efésios 6:12. Que fala assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Exatamente. Que quer dizer pessoas, né? Mas contra os principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura que vocês possam resistir, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Exatamente. Efésios, para quem quiser acompanhar, lê Efésios 12. Né? Exatamente. Porque eu acho que as pessoas têm essa dificuldade, né, de entender a diferenciar, porque se a gente vê o mundo de forma espiritual, a gente acaba até amando mais as pessoas, exatamente, né? Porque a gente vê que aquele vizinho que olha uma libertação, de uma cura. Exatamente, aquele vizinho que olha com cara feia, né? No ambiente de trabalho, né? Eu estava numa empresa e tinha uma moça que ela me olhava com muito ódio. Era um ódio, assim, estabelecido no olho dela. E eu via, e eu enxergava ela com olhos de amor. Eu olhava para ela e eu pensava assim, não é você. É o diabo que estava nela, que enxergava Jesus em mim. Então ela não conseguia nem me olhar. Onde eu estava, ela saía. E aí o Espírito Santo foi ministrando. Filha, não é ela. É a legião que está nela. Então as pessoas, quando elas aprendem essa lição, eu creio que elas vencem 90% dos problemas. Tá no trânsito, o abençoado passou ali, xingou. Não é ele, é o demônio que está no corpo dele, que faz as pessoas serem ríspidas, falar palavrão, é demônio da ira, né? E você falou algo interessante, Rafael, principalmente nas igrejas, né? Existem tronos demoníacos que se estabelecem dentro das igrejas. Um exemplo é o espírito de Jezabel. Jezabel não é Jezabel a mulher, é o trono demoníaco de Jezabel. Jezabel traz facção, divisão. Então, se na igreja tem muita fofoca, maledicência, perseguição, ciúme, tem trono de Jezabel na igreja. Então, igreja que tem líder que não ora, que não se consagra, que não se jejua, você pode ver o que mais acontece. São igrejas abrindo e fechando. Ah, mas é da vontade de Deus. É da vontade de Deus uma igreja fechar? Não. É porque aquela liderança não se posicionou na presença de Deus, não orava, não buscava. Tem líderes, Rafael, que eles vão para a igreja e eles não pegam nem na Bíblia. Isso não faz sentido para mim. Como que você vai para a igreja pregar e você não tem vida de leitura de Bíblia? Você não tem vida de oração? Então, o diabo, facilmente, ele entra nessas igrejas que tá com as legalidades abertas, né? E aí a igreja acaba fechando com essas facções, divisões. Eu estava em um ministério onde eu ia pregar e eu via muito ciúme, pessoas olhando feio para mim, mas eu entendia que era Jezabel que estava naquele lugar. E o espírito de Jezabel influencia as pessoas. Falar mal do pastor, da pastora, fazer fofoca, contenda, porque qual que é o maior investimento do diabo? É querer acabar com as igrejas. E a igreja que tem anjos que não oram, não jejuam, não tem comunhão com Deus em casa, é questão de tempo a igreja fechar. Não esqueça de curtir, compartilhar muito e também de se inscrever aqui no nosso canal Calvário. Dê esse apoio pra gente, porque dessa maneira você estará propagando o reino, o evangelho de Deus, através do nosso canal Calvário. Fique na paz e até o próximo vídeo.